Fala, Ferreirada! E aí, bom? Ferreirada, eu tô aqui no sítio hoje para falar de um assunto que foi até uma coincidência. Eu vim essa semana pensando, falei, gente, eu quero falar sobre formiga, que algumas coisas que eu aprendi, algumas teorias que eu aprendi sobre formiga, e eu falei assim, cara, eu quero gravar um vídeo falando sobre isso. E eu vim com isso na cabeça, e quando eu cheguei aqui no sítio, nos canteiros, fui dar uma manutenção aqui nos canteiros, o que eu achei aqui? Sim, isso mesmo, as formigas. Estavam aqui, ó, picotando, mas picotando várias coisas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês e vou contar um pouquinho dessa questão da teoria que eu queria falar. Mas antes disso, eu só queria dizer para vocês o seguinte, pessoal. Vem uma novidade aí no canal. É uma série que eu estou preparando aí para colocar para vocês. Uma série, uma playlist de vídeos que eu estou gravando. Na verdade, eu já fiz quase todos os vídeos, eu estou fazendo as edições. E vai estrear em breve. A série vai chamar Microverdes, um super alimento. Então, quem tiver interesse aí, quem já conhece, quem não conhece microverdes, que trem é esse desses microverdes, nós vamos falar sobre isso. Eu ainda não sei o dia da estreia, mas eu vou informando aí durante os dias, devo colocar aí uma arte para poder anunciar que dia que vai ser, que dia que vai ter vídeo, essas coisas todas, beleza? Mas é só para anunciar, tem aí, tá vindo uma série aí, falar sobre microverdes. Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês? No último vídeo, eu mostrei revirando o canteiro, né? E eu mostrei aqui as minhas mudas que vieram espontâneas de manga e abacate, certo? E aí eu até mostrei que eu tirei umas do canteiro aqui e levei lá para casa dos meus pais para poder cuidar. E deixei algumas aqui no canteiro, né? Está no último vídeo aí, quem não viu, dá uma olhadinha depois lá que vocês vão entender o que nós estamos falando. E eu fiquei 2 semanas sem vir aqui e vindo hoje, olha com o que eu me deparei. Deixa eu mostrar para vocês. Se vocês se recordarem, né? Eu revirei o canteiro fazendo ele aqui em L, né? Então agora ele tem esse formatinho de L. E aqui eu voltei a compostar, né? Estou fazendo a compostagem nele aqui. E naquele quadradinho ali, ó, eu deixei as mudas. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Ó, essa é uma muda de manga que tá aqui, tá show, tá belezinha, bonitinha, tá vendo? Agora olha o que aconteceu, gente, com as outras mudas. Virou tudo palitinho. Olha, olha aqui. Olha essa outra. Que tristeza. Ai, gente. Bom, eu já descobri o que aconteceu aqui, né? Tá meio óbvio. E aqui estão ó, as meliantes. Formiga cortadeira. Ó. Tem até mais de um tipo aí, mas essa vermelhinha aqui da cabeça maior aqui, ó. Essa aqui é danada. Ela é cortadeira aqui, ó. Elas aí. Então eu cheguei aqui e percebi. Agora acho que não vai dar pra ver, porque eu já molhei aqui e acabou que elas deram uma sumidinha daqui. Mas elas cortaram tudo, olha só. Vieram cortando tudo. E o que acontece, pessoal? Elas estão fazendo um carreiro, elas estão saindo daqui, fazendo a volta inteirinha aqui nesse canteiro, aqui no canteiro novo da madeira, e estão entrando dentro do mato lá. Esse é o caminho delas. Elas estão fazendo o caminho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver, cadê? Aqui, ó. O caminho delas está passando por aqui, ó. Aí, uma aí, ó. Elas estão entrando aqui para dentro do mato e fazendo a volta aqui no canteiro. Aí, ó. Aqui, ó. Ó. Essa formiga aí. Elas cortaram até um pezinho de tomate que estava aqui. Aqui, ó. Esse aqui era um pezinho de tomate, elas cortaram também. Cortaram aqui também, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui foi o serviço que elas fizeram. Bom, e o que eu queria falar sobre a formiga, tá, pessoal? Vou tentar ser breve aqui, porque a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu não sou agricultor, não tenho experiência em agricultura, eu sou empolgado, né? Estou buscando conhecer, tentando buscar conhecimento e meter a mão na massa aqui, tentar fazer teste. É isso que eu estou fazendo, né? Um curioso, um empolgado e um esperançoso também, né? Então eu não sou agricultor, mas tem uma teoria chamada teoria da trofobiose, que se não me engano é de um camarada que tem um sobrenome chamado, acho que é Chabuçô. Acho que é isso, Chabuçô, se eu não me engano. O que consiste a teoria da trofobiose? Nessa teoria, fala-se o seguinte, que a formiga, né, no caso, ou qualquer inseto, né, que ataca uma planta, ele ataca a planta que está deficiente. E não ataca a planta que não está deficiente. E ele cita 2 termos interessantes. Um chama-se
proteólise e outro chama-se proteossíntese. E aqui, como eu mostrei, 3 mudas elas depenaram, né? Aquelas 3 mudas ali de trás elas depenaram. Ó, depenaram essa e depenaram essa. Mas a manga não. Olha só, do lado das outras. E aí eu te pergunto, por quê? Por que que elas não pegaram aquela manga? E por que que elas foram nas outras plantas? Tá? E aí, eu pensando nessa teoria da trofobiose, eu encaixei ela aqui certinho. Primeira coisa, como eu revirei todo o canteiro e tirei mudas que estavam muito juntinhas, eu causei um desequilíbrio aqui onde essas plantas estão. E eu que causei esse desequilíbrio, de tanto revirar aqui e também de tirar as plantas, porque elas estavam muito juntinhas. E a gente sabe que as plantas elas trocam informações, trocam substâncias, tanto pelas raízes, tanto também pelo que elas exudam pelas folhas. Então eu causei um desequilíbrio. E aí, é uma teoria que eu estou aqui encaixando na minha situação. As 3 plantinhas lá de trás começaram a ficar com deficiência, elas tiveram desequilíbrio, começaram a ficar deficientes de alguma coisa, de algum nutriente que eu não sei qual é, e começaram a fazer a tal da proteólise. E a outra, que é a manga, não teve esse desequilíbrio e ela continua fazendo proteossíntese. Que a proteossíntese é o quê? É a produção de proteínas. Né? A proteína, ela é não sou biólogo também, né? Não entendo dessa parte de biologia, mas a proteína, ela é como se fosse uma cadeia maior que esses insetos que atacam não conseguem digerir. Então eles não atacam essas plantas. Já a planta que está fazendo proteólise, ela está produzindo aminoácidos livres e esses aminoácidos são sim digeríveis. E aí os insetos vão e atacam essas plantas. Nós não conseguimos ver isso, mas esses insetos conseguem. E a formiga enxergou aqui. Como deu esse desequilíbrio, elas viram, opa, tem planta ali que está com aminoácido livre, dá para eu levar para o meu formigueiro e alimentar o meu fungo. Porque não sei se você sabe, mas a formiga não come folha. Ela carrega as folhas para alimentar os fungos que estão no formigueiro e que ela se alimenta desses fungos. Ou seja, a formiga é chique, ela come cogumelos, ela não come folha. Então elas passaram aqui e olharam e falaram, opa, tem essas plantinhas aqui, dá para poder levar essas folhas lá para os meus cogumelos, né, os meus fungos consumirem. E assim elas fizeram e raparam tudo. Bom, eu acho essa teoria muito interessante, pessoal, da trofobiose, porque ela realmente ela faz muito sentido. Né? E aqui está aqui posto, né? Está aqui, ó, posto essa teoria. 4 mudas, uma não foi atacada e 3 foram. Não estou dizendo que ela não vai ser atacada, pode ser que ela por conta daquelas 3 lá de trás terem sido atacadas, daqui a pouco essa aqui entra em desequilíbrio e começa a fazer proteólise também. Não sei, vamos aguardar. Eu torço para que isso não aconteça. Mas então eu queria falar sobre essa teoria da trofobiose, que está muito claro para mim que isso aqui está acontecendo, né, aqui no meu canteiro, cujo problema, né, foi, digamos que o gatilho foi a minha ação aqui, né, de mexer aqui no canteiro. E uma outra coisa, pessoal, que eu queria falar era sobre como controlar a formiga. A formiga, não adianta a gente querer acabar com ela, definitivamente. Colocar veneno, então, de forma alguma. O veneno nada mais vai fazer é acabar com um pouquinho do problema e elas vão carregar isso para dentro da terra e vai ficar com veneno debaixo da terra. Então, assim, eu sou totalmente contra isso. Respeito quem quer fazer, quer botar veneno, cada um, né, cada cabeça uma sentença. Eu não coloco. Eu entendo, mesmo sabendo, mesmo com elas fazendo isso com as minhas mudas aqui, eu fiquei chateado, lógico, né, porque eu queria que elas se desenvolvessem. Eu sei que as formigas estão do meu lado. Elas jogam no meu time. É bizarro falar isso, mas é a verdade. Elas fazem um trabalho, assim como os cupins também, de trabalhar em solos degradados, solos compactados, né? Então elas vêm fazer um trabalho de descompactação ali. É um trabalho natural desses bichos, desses animais, né? Então eu tenho que entender que a formiga está do meu lado. Não adianta eu querer acabar com ela, não vou conseguir fazer isso. Quem somos nós para acabar com a formiga, né? Então eu entendendo isso, que ela está do meu lado, eu tenho que olhar para a situação aqui e tentar entender o que está acontecendo e tentar trabalhar a favor da natureza. Se eu trabalhar contra a natureza, eu sempre vou perder. Eu tenho que trabalhar a favor da natureza, né? Então, como que eu posso fazer um controle dessas formigas aqui? Tem 2 formas que eu conheço. Uma das formas
é você pegar uma laranja fungada, aquela laranja que dá o fungo ali por cima da casca, bate aquilo no liquidificador com água, bem batidinho, bota numa garrafa, pode ser uma PET, deixa ali por alguns dias ali, uns 5 dias, abrindo todo dia para sair o gás. Aquele fungo vai se desenvolver ali dentro, aí você pega quireira de arroz, tá? Quireira de arroz, você vai umedecer a quireira de arroz nessa água com o fungo da laranja e vai colocar no carreiro das formigas. É como se eu pegasse ali onde elas estão fazendo aquele carreiro que eu mostrei, que ela está saindo e fazendo isso aqui tudo, ó. Pegasse essa quireira de arroz e fosse colocando ali no caminho delas. O que elas vão fazer? A teoria é o seguinte, elas vão pegar isso e carregar para o formigueiro. E o fungo da laranja combate o fungo que a formiga come, que é o cogumelo que ela come. Então essa é uma forma que eu conheço de fazer o controle das formigas. E a segunda forma de fazer o controle das formigas que eu conheço é fazer essa mesma coisa com miolo de pão. Faz os pedacinhos de miolo de pão e embebe no vinagre e também põe no carreiro para elas carregarem, que vai combater o fungo delas também. Bom, Ferreirada, deu um probleminha aqui, voltei. Então assim, era essa partida de hoje, pessoal, que eu queria falar, esses 3 pontos, né? Primeiro, a teoria da trofobiose. Segundo, a questão de não se usar veneno para combater a formiga, porque ela está do nosso lado, mesmo ela nos fazendo alguns prejuízos aqui. E terceiro, essas 2 formas que eu conheço aí de fazer o controle biológico, né? Que é o fungo da laranja com a quireira de arroz e o vinagre com o miolo de pão para combater o fungo lá do formigueiro. E aí você também não vai acabar com a formiga, eu falei, não existe acabar com a formiga. Esse controle vai ser o quê? A formiga vai estar ali e vai ver que, opa, aqui tá faltando comida para mim. Então ela simplesmente vai sair daquele local e vai procurar outro canto, né? Bom, era isso que eu queria falar aqui hoje, pessoal. A coincidência foi muito interessante, que eu já vinha semana pensando em falar sobre formiga, falar sobre essa questão da trofobiose, né? De que a formiga ela só ataca a planta que está deficiente, né? Que está com aminoácidos livres e que não ataca a planta que está produzindo realmente ali as suas cadeias de proteína, né? E acabou chegando aqui e deparando com essa situação aqui, delas já trabalhando bem aqui no canteiro, né? O outro exemplo aqui que eu acho interessante de mostrar, acabei de ver aqui, né? Eu mostrei que esse tomate, elas cortaram, tá vendo? Ó, esse tomate está aqui do lado de fora, nasceu do lado de fora do canteiro, ou seja, na terra que não está tão boa, e elas vieram e picotaram ele, tá vendo? Agora olha esse tomate que está aqui, dentro do canteiro, tá aí, ó, intacto. Né? Essa manguinha também está aqui intacta. Esse tomate também elas não mexeram. Ali no inhame, ó, elas não mexeram naquele, ainda veio outro aqui, né? Então elas só mexeram realmente em algumas plantas, né? Bom, pessoal, então vou finalizar aqui o vídeo. A partilha de hoje era essa, um pouquinho desse conhecimento teórico, né, que eu tenho das formigas, mas eu acho que é um conhecimento que, à medida que a gente vai vendo as coisas acontecendo, vai participando, né? Vai entendendo, mudando o olhar para entender como que a natureza está trabalhando, o que está acontecendo aqui, a gente começa a ver que realmente essas coisas elas são sérias mesmo, são estudos bem feitos, não é nada, como diz o outro, não é conversa de boteco, né? Bom, era isso então, Ferreirada. Esperem aí, em breve tá vindo a nossa série aí sobre microverdes. Hoje eu estou finalizando esse vídeo falando aqui um pouquinho sobre as formigas. Então se elas aparecerem aí, não vamos desesperar, vamos tentar entender e tentar trabalhar a favor da natureza para que a gente consiga fazer um controle delas e conviver bem com elas, né? Porque afinal de contas elas são da natureza. Se a gente quer, né, conviver com a natureza, e quando a gente fala, né, ter a conexão com a natureza, às vezes muita gente fala, quero me reconectar com a natureza ou me conectar com a natureza. Conectar com a natureza não é só estar aqui no meio dela, né? É a gente também olhar para a formiga que está comendo a nossa muda e tentar entender por que ela está fazendo isso. E não querer falar, agora que eu estou aqui, plantei, agora eu vou matar a formiga, vou botar veneno, né? Que é a primeira coisa que as pessoas pensam em fazer. Beleza? Então espero que tenha sido útil aí, pessoal, esse vídeo. Vou ficando por aqui, que eu já vou fazer umas outras coisas por aqui. E nos vemos no próximo vídeo aí, em breve, não sei onde que vai ser, nem falando sobre o que, mas em breve ele aparece aí. Tá joia? Ferreirada, um abraço para vocês. Muito obrigado para quem ficou até o final. Se você gostou, dá um like. Se você acha que esse assunto é interessante, passa para um monte de gente, compartilha com tanta de gente aí, chama mais gente para vir aqui para o canal conhecer esse trabalho. E mete o dedo no like aí que a gente vai
isso ajuda muito a gente a crescer o canal aqui, que ainda está engatinhando ainda. Beleza, Ferreirada? Um abraço para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!